João capítulo 5. Hoje eu quero estar ministrando sobre um homem que havia 38 anos. Não é 38 dias, não é 38 semanas, não é 38 meses, é 38 anos. Sabemos que você investe em alguém, Deus investe em você. Temos que entender que quando eu invisto em alguém, Deus investe em mim. Então, invista em alguém, é dando que se recebe. Para onde Deus está te levando, você vai ter que se desapegar de alguma coisa. Tem que deixar alguma coisa para trás. Não dá para ficar carregando o teu passado. Deus quer um relacionamento, Deus é Pai. Quando o homem entra na religião, ele quer conhecer um Deus. E ele conhece um Pai. E através do Pai ele conhece o Filho e recebe o Espírito Santo. Então o relacionamento, Deus quer ter um relacionamento. Ele quer ter intimidade. Amém? Então diz assim a palavra. Deixa eu fazer uma breve confissão, uma breve oração para que eu seja usado para transmitir, que não seja mais uma pregação, que não seja mais uma passagem bíblica, mas que seja boas novas para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Continua usando as minhas pregas vocais, a minha vida. Continua me usando como pregador de boas novas, de boas notícias. Usa-me como transmissor, como canal de bênção para a tua igreja. Pai querido, eu te louvo e te exalto. Aonde estiver 2, 3, me assistindo manhã, tarde e noite, derrama da tua glória, da tua Shekinah. É isso que eu te peço já te agradeço. Amém, amém, amém. Então diz assim a palavra. Algum tempo depois, né, Jesus, ele tinha curado a filha de Jairo, né? Tinha curado a filha de Jairo e vinha na rotina de Jesus Cristo, sempre fazendo os milagres. E algum tempo depois, né? Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém, porque lá era realizada uma festa, né? A festa dos judeus em Jerusalém. E nesse exato momento, algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Existia uma festa dos judeus lá em Jerusalém e Jesus foi. Aonde Jesus ia, ele não tira a férias, ele não descansa. O nosso Pai, ele não descansa. Nesse exato momento, ele está trabalhando na tua casa, com a tua família, está trabalhando no teu casamento, nas tuas finanças, está trabalhando na tua vida sentimental, profissional, ele não tira férias. Então, era uma festa, mas Jesus não tira férias. É a festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, cada cidade tinha uma porta, né? E em Jerusalém tinha uma porta, a Porta das Ovelhas. Então, quando se entrava na Porta das Ovelhas, em Jerusalém, tem um tanque que no aramaico é chamado de Betesda. No aramaico é chamado de Betesda. Entrava na porta da cidade, na Porta das Ovelhas, não é a porta dos bodes,
a porta das ovelhas. Quando entrava, havia um tanque em aramaico chamado de Betesda, tendo 5 entradas, 5 pavilhões, 5 alpendre em outras versões. Uma versão de pavilhões, outra diz alpendes, e na minha NVI diz 5 entradas em volta. E ali acostumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cego, manco, paralítico. Eles esperavam um movimento nas águas. Esse movimento quem fazia era o anjo. Olha aí. De vez em quando, descia um anjo, de vez em quando. De vez em quando descia um anjo do Senhor, e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois das águas agitadas, depois que as águas eram agitadas, era curado de qualquer doença que tivesse. Qualquer doença que tivesse. Então esse homem, ele já estava, eu creio que nos primeiros meses, quando ele chegou, ele estava disposto, né? Mas depois ele começou a se acomodar, começou a colocar a culpa nos outros. Você vê que nós vamos descobrir que ele coloca a culpa, que não tem ninguém que coloque ele lá, né? Então ele já fica dependendo dos outros. Nós temos que depender do nosso pai. Nós temos um pai. Então eu creio que nos primeiros meses ele fazia esforço, mas depois ele se acomodou. Não tem pessoas acomodadas, né? Tem pessoas acomodadas com a vida destruída, o casamento destruído. Tem pessoas que separam, depois volta de novo. Já se acomodou. Não tem pessoas que vivem já, não vive uma vida abundante. Vegeta. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida abundante. Então nós temos que viver aquilo que Ele tem para nós. Então olha só, versículo 5. Um dos que estava ali, tinha muitos, como nós falamos aí, manco, coxo, aleijado, várias pessoas doentes. Então, um dos que estava ali era paralítico. Fazia 38 anos, olha, 38 anos, um homem paralítico ali. Eu quero crer que alguém trouxe ele ali, ele ainda se movimentava, mas passou 38 anos ali, já estava atrofiado, não só o corpo dele, as pernas, mas a mente, que ele já não se movia, porque quem comanda o corpo é a mente, né? Então ele foi se acomodando e passou 38 anos. E Jesus, ele, sabendo, sendo o Senhor dos senhores, Rei de reis, sabendo que aquele homem estava ali, a Bíblia não diz que ele era o mais antigo, ou se tinha alguém mais antigo. Dá para a gente entender que ele era um dos mais antigos, né? Porque 38 anos, né? E Jesus, sabendo de todas as coisas, Jesus resolveu pôr um fim na história daquele homem. Resolveu trazer um final feliz para aquele homem. Como ele quer trazer um final feliz para a tua vida, ele quer trazer um final feliz, um começo, ele quer trazer um recomeço. Ele quer trazer nova vida para a tua vida. Ele quer te dar vida em abundância. Ele quer te fazer mais do que vencedor. Porque para cada dia de vergonha, ele tem dupla honra. Deus quer te entregar algo novo. Você precisa viver algo novo. Chega de sofrimento, chega de vergonha, chega de humilhação. Agora, para isso tem que ter gratidão, né? Quando você é grato pelo que tem, você é grato pelo que tem, Deus te prepara para te dar o que você não tem. Gratidão, irmão. Gratidão é uma chave. Amém? Gratidão é uma chave para você receber coisas que você nunca recebeu.
Eu profetizo que vai chegar na tua vida coisas que você nunca imaginou. Deus vai colocar coisas em você que você nunca teve. Amém? Agora é gratidão. Quem é fiel no pouco, no muito, será acrescentado. Você investe em alguém e Deus investe em você. O que foi que aconteceu com Jó? Jó perdeu tudo, irmão. Mas Jó não estava pedindo, Senhor, me restitui, restitui. Jó orava pelos seus amigos. E Deus lhe deu tudo em dobro, porque Jó orava pelos seus amigos. É normal, né? Quando uma pessoa perde alguma coisa, faz uma campanha para buscar o que é seu, quero de volta o que é meu, me dá, Senhor, perdi, Senhor, me dá. Ele pede só por ele. Mas o segredo é você orar, é você pedir por alguém, é você investir em alguém. Porque Deus mudou a situação de Jó quando Jó orava pelos seus amigos. Então ore, interceda, coloque seu nome no comentário aí, nós vamos estar orando, intercedendo. Aproveite, dê seu like, seja um membro desse canal, dê seu joinha, porque a plataforma entende que a mensagem é relevante e vai compartilhar, indicar para novos inscritos, né, novas pessoas. Amém? Então seja grato, invista nesse canal, porque Deus vai investir em você. Amém? Então, amados, versículo 6, quando viu deitado e soube, Jesus viu ele deitado e soube que ele vivia naquele lugar, naquele estado durante tanto tempo, 38 anos, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Olha a pergunta que Jesus fez, simples, você quer ser curado? Olha o que ele disse, olha a síndrome dele. Disse o paralítico, Senhor, não tem ninguém que me ajude. Olha, Jesus não perguntou isso. Jesus não chegou lá e disse, mas você, tanto tempo, ninguém lhe ajuda. Jesus não perguntou isso. Jesus perguntou, simples, você quer ser curado? Então ele te pergunta nesta madrugada, você quer ser curado? Você quer ter teu casamento restaurado? Você quer viver vida abundante? Você quer andar sobre as águas como Pedro andou? Você quer que o poder de Deus se manifeste na sua vida? Você quer viver algo novo? Então Jesus disse, você quer ser curado? Ele disse o paralítico, Senhor, não tem ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou entrando, entra outro, chega antes de mim. Ele veio com a desculpa, Senhor, não tem ninguém que me ajude, quando eu tento, vai outro no meu lugar. Jesus não perguntou isso. Jesus não quer desculpa. Se você quer receber o que você nunca recebeu, você tem que fazer aquilo que você nunca fez. Tenha seu devocional, ore. Leia a Bíblia, medite, busque. Ana, tendo o Senhor havia cerrado a sua madre e ela não se acomodou. Para cada Ana estéril tem uma Penina. Então a Penina foi bênção na vida de Ana, porque foi através de Penina que Ana resolveu mudar. Porque a Bíblia diz que Ana a irritava com seus filhos. E eu quero crer que ela disse, não, eu não vou ficar assim, eu vou me lançar no altar do Senhor e Deus vai mudar a minha vida. Então, Penina, com a atitude de Penina, fez Ana tomar uma atitude que ela nunca tomaria. Então, muitas vezes, essa luta, essa dificuldade não é para te matar, é para que você não se acomode. Então, esse cidadão estava acomodado 38 anos. Olha aí. Então Jesus lhe disse, levanta-te, pegue a sua maca, pegue a sua cama e ande. Imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. Imediatamente. Aquele homem, aquele improvável que estava ali condenado
para morrer naquela situação, porque já fazia 38 anos ali, né? Então, imediatamente, Jesus lhe devolveu a vida abundante a ele. E isso aconteceu em um sábado, irmão. Isso aconteceu em um sábado. Era um sábado, era a festa dos judeus, era justo no sábado. E o sábado, os judeus, eles sempre festejavam, né, tinha sua dedicação, sua devoção, né, tinha sinagoga para meditar na Torá, nos Pentateuco. Então era uma festa dos judeus ali, né? E isto aconteceu no sábado. E por esta razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado, esse homem que havia 38 anos, quando Jesus curou, os judeus viu e disse: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca, carregar a cama, porque Jesus curou e mandou ele carregar a cama, não mandou ele deixar a cama dele ali, mandou ele levar para casa, mandou ele levar. 38 anos não tinha nem mais casa, né, irmão? Né, Jesus mandou ele levar, porque já começa em atividade, né? Ele estava 38 anos parado, Jesus já cura e já coloca ele em movimento, carrega sua cama, né? Porque Deus quer usar homens e mulheres em movimento, né? Ele não quer usar homens e mulheres prostrado, parado, quer em movimento. Todos que Deus usou, que o Pai usou, que Deus chamou, estavam em movimento. Moisés, Josué, Elias, Davi, José. Se eu for citar, vou passar a noite citando, na madrugada. Versículo 11. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue sua cama, pegue sua maca e ande. Então isso é obediência. Ele foi curado e ele obedeceu aquele que havia lhe curado, Jesus Cristo, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que ele mandou pegar a cama ou a maca e andar? Quem é esse homem? Porque ele disse: rapaz, você não pode carregar, você não pode trabalhar hoje, você não sabe que hoje não é permitido trabalhar? Ele disse: o homem que me curou mandou eu fazer isso, eu carregar minha maca, minha cama, a cama dele, né? Então lhe perguntaram: quem é esse? Quem é esse homem que ele mandou fazer essa coisa, fazer isso? Pegar a maca, a cama e andar. E o homem que foi curado não tinha ideia de quem era, ele foi curado, mas não tinha ideia de quem era, tá vendo? Não tinha ideia. 38 anos ali, já tinha perdido a fé, já tinha perdido a esperança. Tem pessoas nesse momento que já perdeu a fé e a esperança. Então, ele quer renovar a tua fé. Ele quer renovar as tuas forças, ele quer te dar força. O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. O que me chama a atenção é que Jesus curou e foi embora. Jesus não mandou botar no Instagram, Jesus não mandou botar no Facebook, no YouTube, né? Jesus foi embora, né? Desapareceu, foi embora. Versículo 14, mais tarde Jesus apareceu. Mais tarde Jesus apareceu. Mais tarde Jesus o encontrou no templo. Olha para onde ele foi para o templo, ele foi adorar. Encontrou no templo e ele disse: olhe, você está curado, não volte a pecar. Então ele estava 38 anos naquela situação devido ao pecado. Porque Jesus disse: olha, não volte a pecar. Em outras palavras, ele quer dizer: olha, não faça o que você fazia antes, né? Então, mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Jesus disse: olha, se conserte, não faça mais as mesmas coisas, para que algo pior não lhe aconteça.
Porque tem pessoas que é curado para sua condenação. Ele é curado, ele vai atrás da cura, atrás da bênção, mas não quer o abençoador. E ele continua praticando. Volta às práticas antigas, né? O homem foi contar aos judeus que fora Jesus que o tinha curado. O homem já se tornou um pregador. Ele foi contar que foi Jesus. Ele foi pregar. Ele não sabia quem era, mas o encontrou novamente e Jesus se revelou a ele. E ele foi dizer, ele foi pregar a palavra. Isso é para isso, uma pessoa curada, ela sai curando. Uma pessoa ferida, ela sai ferindo. Então, esse homem foi curado. Por isso que ele foi transmitir a cura. Ele se tornou um agente de cura, um agente de milagre. Eu vou orar por você para que Deus transforme você num agente de cura, num agente de milagre. Um milagre, você seja um milagre para a tua nação, para a tua casa, para a tua família. Você empresário, que seja um milagre, seja um agente de milagre para teus funcionários, aonde você chegar, você funcionário, você minha irmã, meu irmão, deixa eu orar por você. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Não tem tempo para o Senhor. Esse homem tinha 38 anos de sofrimento, de vergonha, de mirmice, de omissão, mas quando o Senhor chega, a morte tem que ir embora. Quando o Senhor chega, o Pai chega, a morte tem que dar lugar à vida. Pai querido, eu profetizo, eu declaro que todos que vão me assistir manhã, tarde e noite, receba o seu milagre. Toca neste momento, Senhor. Toca através da fé, como aquela mulher tocou no Senhor e recebeu virtude. Todos que vão assistir esse vídeo, essa mensagem, vai receber virtude que vem diretamente do teu trono. Vai receber a água que quem tomar não vai ter mais sede. Aquela água que o Senhor ofereceu àquela mulher no poço ali de Jacó. Pai querido, Pai santo, eu te peço por cada inscrito e aqueles que vão se inscrever, aqueles que vão ser membros, que vão estar investindo nesse canal, o Senhor vai investir na vida de cada um. Eu profetizo e declaro no nome do eterno soberano Jesus Cristo. E todos que crêem diz amém, amém, graças a Deus. Amados queridos, nunca se esqueça, o Cristo ressuscitado, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, te ama e eu também. Amanhã, se assim o Senhor permitir, estarei retornando com mais uma mensagem, boas notícias, boas novas. Graça e paz.